Então eu quero só ler um texto com você, compartilhar uma palavra, uma orientação, uma palavra profética que Deus colocou no meu coração para liberar sobre você, para esse ano de 2023. Quem recebe pela fé, diga aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão: voa, irmão, nas asas do Espírito de Deus. Voa em todos os sentidos da sua vida. Isaías 40, versículo 31. Eu vou contar até 3 e os irmãos vão ler esse texto na sua Bíblia. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Isaías 43. Agora Deus vai falar conosco através da sua palavra. Diga amém. Nós ministramos a Deus os louvores, mas agora Deus vai falar conosco através de sua palavra. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. 1, 2, 3, vamos ler Isaías 43, 40, versículo, Isaías 40, versículo 31. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas fala para o seu irmão: voa, irmão. Aleluia. Para de se arrastar, para de gemer, para de andar, voa. Olha o que o hebraico tem um sentido ampliado desse mesmo texto. Desta parte simplesmente diz assim: abra suas asas e voe alto como as águias. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele está dizendo assim que os que esperam no Senhor renovam suas forças e devem abrir suas asas e voarem alto como a águia, diga aleluia. A águia é o animal que voa mais alto que se sabe. A águia é o animal que faz o seu ninho em penhascos altíssimos, lugares ermos, solitários, de difícil acesso. Lá ela faz o seu ninho e ela voa por aqueles caminhos. E diz que a águia, ela tem voos de longas distâncias. Lá onde eu moro tem uns urubus que moram ali perto, e eles voam, eles passam assim baixinho assim, porque tem aquela corrente de vento e tem um buraco assim, então eles passam assim, ó, e voa bonito mesmo, e fica plainando. Só que o urubu, ele dá voo em círculo, ele não sai dali, ele fica voando só ali. Quando ele passa eu falo: vai Flamengo. Quando ele volta é o Flamengo. Os vascaínos morrem de inveja, mas eles ficam ali, mas não sai dali. A águia voa longe, e é diante de tudo que você está vendo, e eu também, de todo o empenho, engajamento que nós temos tido da parte de Deus, porque quando você combate uma injustiça, você está apregoando a misericórdia e o amor também. Diante de tudo que nós estamos vendo, quando aconteceu esse negócio dessa pessoa me procurar, eu vi como um sinal de Deus que 2023 é o ano de nós voarmos nas asas do Espírito. O que você nunca fez, fala para o seu irmão, você vai fazer. O que você nunca foi, você vai ser da parte de Deus. Experiências que você jamais teve, você as terá em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão: basta você querer voar. Todo mundo te conhece de um jeito, mas em 2023 é para te conhecer de outra maneira, de outro jeito. Sabe aquela conversa que as pessoas falam: mas você está diferente? O que aconteceu com você? Às vezes não fala com você, mas pergunta para alguém: o que aconteceu com o Sullivan? Olha lá, rapaz, olha,
Olha lá. Ele às vezes não tem coragem de dizer, a mão de Deus é na vida dele, mas fica assim, olha lá. Fala para o seu irmão, voa, irmão. Ele tem que entender que esse irmão que está do seu lado precisa entender que é para voar mesmo. Porque a Bíblia não mandaria você fazer nada que você não possa fazer. Ela diz aqui, na versão ampliada do hebraico desse texto, diz: abra suas asas e voe alto como a águia. Aleluia. O livro de Isaías é dividido em duas partes. Até o capítulo 49 é o julgamento de Deus, é o castigo de Deus, é a repreensão de Deus. Quando começa do 40 para frente, Deus começa a tratar com Israel e falar sobre restauração. Deus começa a falar sobre restauração. Deus começa a falar sobre novos tempos. Deus começa a curar o povo. Deus começa a motivar o povo. Deus começa a limpar as feridas do povo. E aí nesse contexto todo, de todos os capítulos até o 66, Deus diz: abra as asas e voe alto. Não é para voar baixo, é para voar alto. A minha avó ainda está viva, graças a Deus, minha avó materna. Os meus avós, só ela. E eu me lembro, eu não sei quantos anos ela tinha. E ela tinha muitas dores no corpo. Minha avó sempre teve muita dor no corpo. É até engraçado, a família ria, mas ela sofria com isso. Naquela época não sabia o que era. Um dia ela falou assim: só falta dar dor na ponta da orelha. No outro dia, você não sabe o que aconteceu. Não, é sério. É sério, minha mãe está ali, está rindo, mas é verdade, doeu a ponta da orelha. Ela falou: só pode doer na ponta da orelha, Sandro. Um dia doeu na ponta da orelha, a gente morreu de rir. Vó, coitada aí. Mas no meio de todas essas dores, eu acho que o Espírito falou com ela, ela não entendeu. Mas ela obedeceu, o Espírito falou com ela: voa, Maria. Voa, Maria. E minha avó decidiu fazer visita nos morros de Resplendor, Minas Gerais. Falou: eu vou fazer visita nos morros de Resplendor aqui na minha cidade. E vou levar uma cesta básica, vou chamar as irmãs. Quem quiser ir, serão 2, 3, 10. Mas se não quiser, eu vou sozinho. E ela começou a fazer visita, Ela começou a voar. E quando terminou o mês, ela somatizou 100 visitas. 100 com C mesmo, 100. Uma senhora, e lá só tem morro, Resplendor. Quem já conhece? Você está perdendo de conhecer uma grande cidade, você que não conhece. Uma metrópole ali perto do Rio Doce. Ela fez 100 visitas. E sabe o que marcou toda a família? Que nós perguntamos: e as dor, vó? Ela falou: uai. Não senti nada não. Fala para o seu irmão: decida voar. Talvez é você voar que está faltando para você ser curado. Curado da depressão, curado da tristeza, curado, sabe, desse sentimento ruim que te envolve. Talvez seja necessário você dizer: eu vou voar. O Senhor diz aqui na sua palavra: abra suas asas e voe alto. É uma figura de linguagem, voe alto como as águias. Ele não diz como o pardal, ele não diz como o beija-flor, ele não diz como o urubu, ele diz como a águia, alto, bem alto, em toda aquela imponência, graça, beleza, doçura, ferocidade. Existe uma membrana nos nossos olhos que nos capacitam a, conforme o sol, até olhar para ele. E não somente isso, essa membrana nos faz olhar para toda a multidão. E eu estou vendo um japonês ali. Eu estou vendo todo mundo, mas eu estou focado em você. E se você estivesse aqui, você poderia escolher um também. Você via todo mundo, estou vendo sua mulher, mas estou olhando para o Senhor. Camisa branca, mão cruzada. Estou olhando para o Senhor. Essa membrana permite fazer isso. A águia tem 3, eu esqueci o nome desta membrana. Ela não tem uma, ela tem 3. Nas maiores alturas, ela consegue ver na terra. Deus diz na sua palavra: voe alto, suba com asas como águia,
e vá para as alturas. Chega de rastejar. Chega de chorar as mesmas coisas. Chega de ler os mesmos livros e as mesmas conversas. Chega de olhar para o irmão e falar coisas dele, denegrir a imagem dele. Chega de participar da roda dos escarnecedores. Quando tiver um programa de piada, de humor na televisão, e falando coisa que você sabe que você não pode participar, você diz: eu não vou nem rir disso. Esse humor não me interessa. Essa conversa também não me interessa. Chega de andar com gente que é âncora, e ande com gente que é motor, que te incentiva, que te motiva. Você ajudar é qualquer um, você estender a mão é qualquer um, mas para você colocar do seu lado, é pessoas que desafiam, é pessoas que querem crescer, é pessoas que querem se envolver com Deus, é pessoas que querem, aleluia, estar envolvido nos mistérios de Deus. Para você voar alto. E hoje eu estava orando num lugar, e Deus me deu Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? E todas as coisas vos serão. E quando eu vi, eu passei na internet assim o dedo e caiu. Põe aquele folder, Ju, que eu te dei. E tinha um folder. E eu disse: aqui é o primeiro passo para se voar alto. É eu potencializar, ativar mais ainda a minha vida de oração. Crente que não ora não voa alto. Crente que não quer pagar um preço de oração, ele não voa alto, ele voa baixo. Ele se embola de vez em quando com galhos, com árvores, com coisas de baixo. Crente que não se dedica à oração não voa alto, anda de reboque, anda em bandos. A águia voa alto e voa sozinho, na maioria das vezes, mas ela é levada. E o texto diz: lista de prioridades para o ano de 2023. Primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e demais vão ser acrescentados. Eu nem preciso buscar. Diga aleluia. Fala: eu nem vou buscar, Deus vai mandar. É o que está dizendo. Você confia em Deus, amém? Você crê no Senhor, diga aleluia. Ele está dizendo: me busque, porque eu vou acrescentar. Quantas vezes a gente dá cabeçada, quantas vezes a gente corre, se fadiga de coisa que, se a gente orasse, resolveria. Era só orar e resolveria. A palavra de Deus diz isso. A primeira coisa para nós voarmos alto é movimentar. Você tem que fazer da vida de oração uma aventura prazerosa, não um fardo. E como é que eu faço isso, pastor? Você usa todo o recurso que for possível. Se você gosta de ir ao vale, vá ao vale. Se você gosta de ir ao monte, vá ao monte. Se você gosta de ter um cantinho no seu quarto, faça isso. Se você consegue orar 3 minutinhos de joelho agora, faça isso. A sua alma às vezes está agitada, a sua alma está inquieta, a sua alma às vezes está como um mar revolto. E o Espírito fala: para um pouquinho, vá orar. Ei, para um pouquinho, desliga o celular. Larga o celular de lado. Você está cultuando a Deus, você está adorando o Senhor, mas eu estou mandando uma mensagem para fulano, agora não é hora. Ei, dá um tempo, vem aqui estar comigo. Tem um irmão que fez aniversário aqui hoje, um querido nosso do ministério, e a esposa dele disse para ele: amanhã é seu aniversário. Eu não quero que você marque nenhuma agenda. Eu quero você comigo e com as nossas filhas. E assim ele fez. Ela disse: eu quero um horário de qualidade. Eu quero ter um tempo com você. E é isso que Deus quer. Ele quer dar para você. Ele te deu para nós 24 horas para fazer tudo, mas um pouquinho do tempo, aquela prioridade. Quem ora está dizendo: Deus é importante, eu preciso chamar Deus para a minha vida. Sabe, irmãos, não tem agenda sua, até de uma criança. Desde que você acorda, e aquele monte de gente impaciente te mandando mensagem, querendo resposta, te ligando, querendo resposta, e você é pressionado. Mas você precisa entender: se eu quiser voar,
Então eu preciso priorizar a minha vida de oração. Eu preciso priorizar o meu tempo a sós com Deus. Eu anotei tanta coisa, mas eu nem vou te dizer. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 4, que, versículo 16, que você deve ter liberdade de chegar diante do trono de Deus. E esse texto, deixa eu te falar um negócio, só vou resumir para você. Essa palavrinha confiança, parésia no grego, essa palavrinha, ela significa isso aqui. Porque às vezes tem gente que tem medo, porque tem coisa que você não fala para ninguém, Néia, nem para você mesmo. Você pensa, você nem fala, nem vou falar. Você tem vergonha, você tem medo, você tem um monte de sentimento negativo, mas você fala, deixa esse negócio para lá. Mas essa palavrinha desse versículo de Hebreus diz exatamente isso, que para Deus você não precisa falar, Ele já sabe o que você pensou. Você não precisa contar para ninguém, Ele sabe o que você fez. Esse texto, essa palavra confiadamente parece, ela diz o seguinte, ela traz o sentido de que para Deus Ele não vai se ofender, Ele não vai se magoar, Ele não vai fazer, oh meu Deus, não vai fazer isso. Uma vez eu estava aconselhando, ouvindo uma pessoa, tinha um irmão, e na medida que a pessoa falava, esse irmão fazia, meu Deus, misericórdia. Aí eu cutucava ele, falando, ele não entendeu, ele fazia assim para mim ainda. Eu falei, não irmão, não faz, deixa ele falar. Ele estava escandalizado, ele estava surpreso, ele estava um monte de coisa. Mas Deus, esse texto fala que você pode chegar para Deus, guarde esse texto, e falar tudo, as coisas mais cabeludas, as coisas piores, aqueles pensamentos, sabe irmão? Aqueles pensamentos, imagine se os pensamentos saíssem, muitos deles, às vezes fala, como é que veio esse trem na minha mente? Como é que surgiu isso? Como é que veio esse pensamento de morte, por exemplo? Do nada, uma voz lá no seu, você vai morrer, pode ser uma seta, mas pode ser a própria alma te traindo, sua mente. Esse texto diz que você pode chegar com confiança e abrir seu coração para Deus e falar tudo para Ele. Tudo. O que você não deve falar para ninguém. Mas para fazer isso você precisa ter um tempo com Deus. Você pode chegar e falar, eu estou tentado, eu estou irado, eu estou com vontade de vingar, eu estou assim. Todo o seu sentimento, fala para o irmão, você pode dizer todo o seu sentimento para Deus. E sabe o que acontece? Filipenses 4, versículo 7, diz que quando você faz isso, o 6 e o 7, uma vez eu fiz isso com a Marlene, ela vestida de polícia, militar é um termo militar, guardar, exceder, entendimento é naus, é mente. Eu fiz com a Marlene, não sei se ela lembra, ela está ali, ela veio fardada aqui, ela mais uma moça fardada, e nós estávamos lendo esse texto, e eu estava explicando, quando você ora, e fala tudo para Deus, escute, ainda que a sua alma esteja agitada com conta para pagar, com filho, com marido, com esposa, com qualquer coisa, dessa terra ou fora dela, esse texto diz que guardar é como se Deus, naquele momento, enviasse 2 soldados, e eles ficassem na porta do púlpito, como se fosse a porta das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente, e eles ficam ali, e tudo que vai entrar, eles guardam. Quando vem uma seta de medo, eles dizem, não entra. Quando vem um espírito ao contrário, ele diz, não entra. A Bíblia diz assim, que a paz que excede todo entendimento, guardará a sua mente em Cristo Jesus, o vosso coração. Ele vai te proteger. Há um poder tremendo liberado na hora da oração, meus irmãos. Só na hora da oração. Meu ministério é pautado na oração de joelhos, diariamente. Imagine um pai, toda vez que você vai perto do pai, ele fala, Vitor,
toda vez uma repreensão, só sermão que é cajado na sua cabeça, pá, pá, o povo acostuma com isso, passa a gostar, mas a figura é paterna. Eu não trato assim meus filhos, eu não trato assim a igreja. Eu oro, Jesus faz a obra. Fale para o seu irmão, ore, Jesus faz a obra. Se você quer voar, e diga aí, eu vou voar. Aleluia. Primeira coisa é, olha o verbo, buscar a Deus. Acrescentar é com Deus. A ação de buscar é sua. Buscai primeiro o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas, não tiradas. Dinheiro, trabalho, alegria, amigo e toda sorte de bênção que Jesus resgatou e já liberou para a igreja. Segunda coisa, se você quer voar, você precisa se posicionar em Cristo com autoridade. Parar de ser menino. Parar de deixar os outros ficar te chamando atenção, te exortando, tudo exortando. Falei, irmão, eu tinha um líder, toda vez que ele falava comigo, ele me exortava. Eu falava, mas cuidado, hein? Você contava uma bênção e falava, cuidado, hein? Eu falava, pô, peraí, irmão, peraí, não dá nem para compartilhar as vitórias com você, não dá nem para compartilhar com você os momentos especiais. Não sei que sentimento é esse, mas não é assim. Como que um pai faz quando o filho compartilha uma vitória com ele? Todo pai quer ver o filho voando, meus irmãos. Todo pai quer empurrar os filhos para que eles voem voos mais altos. E o segundo passo para voar é você se posicionar com autoridade. Parar de ser menino. Parar de tomar leitinho e comer comida. E aí eu poderia, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, antistemi, é essa palavra. Quando você vai em Efésios capítulo 6, escute isso aqui. Quando você vai em Efésios 6, a Bíblia fala, no mesmo capítulo, 4 vezes, a palavra firme. Firme. Leia lá, versículo 13, versículo 14, 2 vezes, 13 2 vezes. Várias vezes tem essa palavra resistir. Versículo 11, que é riste-me. Paulo vai pregando e diz assim, fique firme, riste-me. Fique firme, uma posição de luta. Uma perna dobrada na frente, a outra também, e você ali, aquela posição de soldado. Paulo está usando uma linguagem militar de guerra. Ele diz, fica firme. Não seja Maria vai com as outras. Não seja fraco, medroso, covarde. Mas no versículo 13, ele não usa a palavra riste-me. Ele usa a palavra com a mesma raiz, antisteme. E antisteme não é só mente está firme. Antisteme significa ser agressivo. Antisteme significa também contra-atacar. Riste-me, você fica firme, desvia, sai, se abaixa, muda, está firme no evangelho, na palavra, no jejum, na oração. Você e Deus. Agora antisteme não. Antisteme você para de tomar burdoado e fala, o quê? Agora chegou a minha vez. Quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, essa palavra resistir em Tiago 4:7 é antisteme. Resistir aqui fica colocar-se contra, opor-se, é resistir mesmo. E só resiste quem sabe quem é. Eu sou filho de Deus. O irmão do filho pródigo tinha raiz paterna, mas não tinha identidade verdadeira. O irmão do filho pródigo ficou em casa. Quando o irmão voltou, ele falou, esse aí teve tudo, esse aí não sei o quê, eu moro aqui a vida toda e nunca pedi o senhor um cabrito para me fazer um churrasco com meus amigos. O pai disse, meu filho, você tem raiz, mas você não se vê como filho. Tudo isso aqui é seu também, você pode pegar o que você quiser, nem precisa pedir. Essa é mais ou menos a expressão do texto. Vai voar quem se posicionar em Cristo, quem não ficar com vergonha de ser crente, de orar no restaurante, agradecer a comida, de dizer para uma pessoa, foi Deus que me deu.
É Deus que faz, eu creio nele. É de se posicionar no mundo espiritual, se posicionar diante das pessoas, em qualquer lugar. Vai voar quem se posicionar e souber quem é. Quando o diabo vier com aquelas ciladas, aqueles dardos inflamados, você olha e diz: ei, ciladas, o texto diz assim: estai firme, riste-me, para resistir às ciladas. Sabe o que essa palavra é? Metodeia. Fala de método. O diabo não te ataca sem um método específico. Ele te estuda, ele te analisa e ele te ataca na hora que ele precisou certa. Se ele acha que é melhor de noite, lá naquela esquina, ele fica lá. Se ele acha que ele tem que te... Essa palavra, porque os irmãos acham que a coisa é assim de qualquer jeito, e não é. A Bíblia revela como que o diabo faz. Aliás, diabo não é o nome dele, diabo é o que ele faz. Essa palavra diabo significa dia, é uma preposição que fala atravessar, e bolos fala de atirar. Essa palavrinha diabo significa aquele que joga flechas. Flechas não se joga de perto, ele é covarde. Por isso que a Bíblia diz cilada do diabo. Aquelas flechas que te perpassam, te ferem, do nada, você recebe uma seta de opressão, de tristeza, de desânimo, de prostituição, de impureza, de qualquer coisa. Isso é a função do diabo. Mas Deus está te chamando para voar e discernir. Quando ele armar uma cilada, você já está ligado, dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, ele vai sair. Sabe aquele texto? Volta lá: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa saber isso. Resistir é ficar firme numa posição de ataque. Fugir, eu tenho anotado, porque é tremendo. Essa palavra significa procurar segurança, escute, pela fuga. Evitar pela fuga algo abominável. Fugir apavorado. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você resiste de Satanás, orando, louvando, jejuando, se consagrando, ele foge apavorado. Vou repetir. Já tomou um susto? Com certeza. E às vezes eu dou muita risada na internet, quando alguém pega uma peça no outro, o cara toma um susto, quase desmaia, cai da cadeira. Esse texto diz que quando você resistir ao diabo, ele vai fugir. Você já viu o filho que bate mãe? Não teve o desprazer de ver, graças a Deus. Quando ele encontra a polícia, o que ele faz? Ele foge. É verdade. Covarde foge, apavorado, entra nos matos, atravessa o mato no peito e some. Não é assim, irmãos? Quando encontra o maior, não é assim? A Bíblia fala que o terror, que você que não sabe, é você que não sabe. Diga para o seu irmão, diga para ele: você tem autoridade, irmão. Você precisa se posicionar e tomar posse. Hoje chegou um irmão aqui, estava passando mal. Eu falei: vamos orar por ele. Agora teve um outro irmão que chegou ali e falou: estou passando mal. Eu falei: vamos orar por ele, pastor. Vem cá, vamos ungir ele aqui. Vamos orar em nome de Jesus aqui. Não sei, mas nós cremos que Jesus cura. Aleluia. Quem crê que Jesus cura, diga aleluia. Quem está aqui que já teve uma cura divina, totalmente divina? Você orou, aquele trem sumiu, você fala: meu Deus, estou curado. É? Nós já vimos curas tremendas, sinais tremendos, e Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Jesus cura. Meu irmão, veja bem, para você voar, diga: e eu vou voar, pastor. Diga: eu vou prosperar como nunca, eu vou crescer. Sabe, a igreja é tão hipócrita. Alguns pastores, não você, mas a igreja de modo geral, que as pessoas oram por prosperidade, mas têm medo de falar. Não, isso é a teologia da prosperidade. Não, irmão, isso é Bíblia. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja ao seu coração.
Irmãos, o texto sagrado diz: abra suas asas e voe alto como águia. Como a águia. Você fica olhando a águia e fala: como é que ela voa? Ela já conhece tudo do vento. Numa tempestade ela sabe que se ela se posicionar num determinado ângulo, ela transpassa e pega a velocidade e voa acima da tempestade. Ela já tem essa ciência, ela sabe como fazer, ela enfrenta. Deus quer te dar graça para você andar nos domínios da fé. Muitas vezes você vai estar andando sobre as águas. Quem crê, diga aleluia. Sabe esses testemunhos aqui que a gente conta como igreja? Vem um homem aqui, aconteceu isso, não sei o quê. Deus quer fazer coisas assim na sua vida. Quem crê? Diga aleluia. Aleluia. O texto diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. 2023 está chegando. Ah, irmãos, como eu já me debati diante desse novo ano. Falei: meu Deus, quanta incerteza. Mas Deus tem ministrado para nós e dizendo: ei, a sua esperança está em mim. Eu sou a sua esperança. Eu me lembro que na pandemia, o que a gente mais ouvia falar era de caos e tragédia. A pandemia foi massacrante, de tanta informação negativa, opressora. E não se engane, era o prazer e a intenção, era essa mesmo. Até que alguns de nós começou a se blindar. E não quero ouvir isso, não quero ler isso, não quero abrir esse WhatsApp. Começou a se blindar e a vida melhorou. Porque estavam fazendo conosco o que fizeram com Neemias, no livro de Neemias. A Bíblia diz que muitas vezes eles recebiam cartas para oprimi-los. Para oprimi-lo, na verdade, para amedrontá-lo, aterrorizar. Alguém diz assim: vamos fugir, vamos esconder lá na igreja, porque eu estou sabendo, essa noite virão matar você. Neemias olhou para ele, discerniu e falou: rapaz, homem igual eu não foge, eu não vou para templo nenhum, eu vou ficar aqui. Diga aleluia. Foi um tempo difícil, mas nós estamos chegando no final do ano, mais que nunca. As trevas foi desmascarada, o reino de Deus está expandindo. Deus está nos mostrando como a igreja foi simplória, ingênua durante tanto tempo. Você e eu não sabíamos o mal que a Rede Globo fazia. Nós mensurávamos desse tamanho, mas o tamanho já transpassou as nuvens. Um câncer, uma sanguessuga. Eu falo isso há muitos anos, não é de agora. Mas eu não sabia a dimensão. Nós não sabíamos da maldade dos nossos líderes e políticos. Nós não sabíamos o tamanho da perversidade, porque você não é assim. Nós não somos assim, nós temos compaixão. Nós temos responsabilidade social verdadeira, do coração. Nós não somos dominados pelo espírito da avareza, que nunca está bom, sempre mais, e nunca está bom. Isso é contra a Bíblia e o Evangelho. Tudo no reino de Deus tem um propósito. Se Deus te prosperar, é com propósito. Se Deus te colocar na prova, se Ele pôr, é com propósito. E nós percebemos isso tudo. Hoje nossos olhos estão diferentes. Deus está desmascarando os demônios e fortalecendo o reino de Deus. E 2023 vai vir. Nós vamos orar muito mais do que orávamos. Essa igreja, irmãos, essa igreja fez passeata, caminhada. Essa igreja fez cesta básica. Juntamos, fizemos ação social. E a gente sempre, às vezes eu queria puxar o freio de mão e falar: vamos deixar a coisa acontecer para a gente. E o Espírito falava: vai. E às vezes eu ia com o freio de mão puxado. Quando estava no meio do negócio, eu soltava o freio de mão e falava: deixa o negócio. E às vezes quando eu não fazia, chegavam
irmãos comigo e falavam, vamos fazer, e já estava fazendo, e eu junto com eles ali, eu estava sendo carregado, e a coisa acontecendo, eu disse, vai, e o Espírito conduzindo. Quantas vezes? Aleluia. Mas 2023 está chegando, eu quero que você olhe para frente com esperança. Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Irmãos, era nos montes que eles faziam os trabalhos de bruxaria, macumba, feitiçaria. Eles subiam para as montanhas, deixa o texto, e fazia trabalhos. Era de lá que todo mundo falava, não, faz uma fezinha, pula a onda, agora na virada do ano, pula a onda 7 vezes. Ei, veste amarelo, veste branco, porque isso chama coisas boas. Era lá no monte que eles ensinavam isso, faziam essas coisas e muitas outras. E o salmista, cheio da revelação, ele diz, eu estou num aperto tremendo, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, e vejo que esse povo, coitado, está cego, de onde virá o meu socorro? Aí ele disse no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes, que está acima dos céus, está em algum lugar no trono dele, na sala do trono. Meu socorro vem de lá. Fale para o seu irmão, a conta vai chegar. Fale para ele, de Deus não se zomba. De tudo que o homem fizer, ele vai colher, ele vai prestar conta. Você está entendendo? Diga aleluia. Irmão, sabe, a única maneira, essa é uma chave, pega essa chave. A única maneira de suspender e bloquear o castigo de Deus se chama arrependimento. Se esses homens que estão aí, e nós também, não se arrependemos, a conta chega. Mas nessa noite Deus está falando face a face com você. Ele está dizendo para você, 2023, filho, eu quero que você tenha experiências como você nunca teve. Eu quero que você volte a sonhar sonhos espirituais. Eu quero que você me coloque no primeiro. Irmãos, que horas caía o maná para o povo no deserto? Hein? Que horas caía o maná, comida? 40 anos no deserto. Não sei se tem crepúsculo da manhã, mas crepúsculo fala quando não tem sol nem lua, aquela claridade frouxa. Fala quando está caindo a neblina, cedinho. Eles levantavam e iam buscar o maná. Sabe o que Deus está falando? Pode escovar o dente? Pode. Pode ser antes? Também pode. Quem disse que não pode? Mas que tal quando você acordar, a partir de amanhã, você já acordar de joelhos na beirada da sua cama? Ei, não precisa ficar lá 2 minutos. Não. Você diz, Senhor, eu estou aqui de joelho, eu te amo. Pode levantar e ir trabalhar. Durante o dia você tira um momento maior. Sabe o nome disso? Priorizar a Deus, levar Deus a sério. Eu encontrei um judeu em Israel. Nosso avião chegou por volta de 1h da manhã. E nós não sabíamos onde era o hotel. Então eu fui para uma praça, na entrada da cidade velha. Fiquei sentado numa praça com as malas e um amigo meu também comigo. Quando deu por volta de 5h da manhã, começou a aparecer, brotar judeu de tudo quanto é lado, indo para o Muro das Lamentações. E eu falei, eu vou perguntar a um desses aí, onde é esse endereço aqui. E aí vinha um andando de cabeça baixa, andando acelerado. Aí eu cheguei perto dele, e ele parou e levantou a cabeça. E aí eu fiz a pergunta, e ele me falou assim, que ele não podia falar comigo. Não me pergunte como, mas foi o que ele falou. Ele falou que não podia falar. E eu não entendi nada. Ele falou, não posso falar. E depois eu procurei saber por que ele não podia falar. Eu sei que ele faz isso mecânico, mas foi uma grande lição. Depois alguém me disse, porque quando ele acorda, ele prioriza tanto a Deus, que a primeira palavra que sai na boca dele tem que ser para Deus. E para ele só funciona se for lá no Muro das Lamentações. Então ele sai da casa dele, anda de cabeça baixa, para não cumprimentar. Todo mundo já sabe, então ninguém chama ele, ó fulano. 5h da manhã não. E quando ele chega, eu disse no evangelho que eu ampliei isso, porque o Senhor quer
que você priorize a Ele.